Salmo 23, essa primeira parte do Salmo 23. Ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Quantos não conheciam esse salmo? Eu não conhecia, primeira vez que eu estou ouvindo. Não tem como, né? Todo mundo conhece esse salmo, né, Thaís? Todo mundo conhece esse salmo. Mas eu quero destacar aqui essa pequena parte aqui desse salmo. Não temerei mal nenhum. Diga comigo, não temerei mal nenhum. Repita novamente com autoridade: não temerei mal nenhum. Isso. Como é difícil esse sentimento. Ou será que você acha que é fácil? Não temer mal algum que apareça. Como é difícil ter esse sentimento. Bom, eu já não vou precisar mais gritar. Glória a Deus. Como é difícil, na hora de extrema dificuldade, dizer com sinceridade: não temerei mal nenhum. Como é difícil, na hora do medo, do apavoramento, lembrar: não temerei mal nenhum. Ou será que é fácil? Quantos acham que é fácil? Você acha que é fácil? Para mim não é. No meio das provações, no meio de todas as dificuldades que nós passamos, como é difícil. Como é difícil na hora de uma calúnia, na hora de uma traição, ou de uma injustiça, acreditar: não temerei mal nenhum. Diga comigo, não temerei mal nenhum. É difícil. Pergunta para o seu irmão que está do seu lado aí: é fácil? Responda para eles. Responda para o seu irmão aí: é fácil? Não, não é fácil não. Imagine então, na hora em que você sentir que está andando no vale da sombra da morte. Aí o caldo entornou. Aí a chapa esquentou. Como é que vai ser? Como é que vai ser se você sentir que está passando, andando sobre o vale da sombra da morte? Abra sua Bíblia lá que eu vou falar um pouquinho sobre isso nessa noite. Atos 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 16. Sofia? É Sofia. É Sofia. Já olhou, né? A-R-A. Eu vou nessa tradução. A-R-A, tá? Obrigado, tá? Você é linda, sabia? Você pode aplaudir o Senhor pela vida da Sofia, que tem me ajudado a beça? Mais forte, para o Senhor. Ela se escondeu lá atrás, ninguém vai ver ela, ó. Em Atos 16, ele vai falar algo que a gente tem falado muito. Você já vivenciou isso, já experimentou de uma palavra dessa, mas hoje eu quero falar algo diferente hoje. Algo que o Espírito Santo, já umas 3 semanas atrás, tem me ardido meu coração a respeito dessa palavra. Ele diz assim, ó, versículo 16: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Aí está falando de Paulo e Silas. Versículo 17: seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Diga comigo, muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu.
Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Só até isso. Essa passagem eu dividi em duas partes. A primeira parte é sobre Paulo e Silas. Paulo e Silas, eles foram provados nessa passagem. A primeira coisa que Paulo e Silas que eu vejo, que o Espírito Santo falou comigo, aonde eles foram provados? Primeiro, diga comigo, no ego. Diga ego. Quem daqui de vocês, de nós aqui, não gostaria de chegar aqui, ó? Nossa, Mariana, você está tocando muito bem, olha. Poxa, seus pais devem se sentir muito felizes por isso. E aí todo dia vinha aqui e falava: Mariana, você é uma mulher de Deus, está tocando muito bem. Talvez a gente nem ia perceber de que não ia ter discernimento, de que o inimigo estava ali massageando o ego de Paulo e de Silas. Talvez a gente, hein, diácono Cláudio? Opa! Já viu, antigamente, só o Rafael, que tem a mesma idade que eu, se não mais velho, né? Olha só, acabadão, né? Aí, mas antigamente, no cinema, não sei se vocês novinhos não pegou essa época, talvez o Cláudio, tinha aqueles filmes de Kung Fu, lembra disso? Karatê, Bruce Lee. Aí os Paraíba ia, pequenininho, ia para dentro do cinema, assistia o filme, é quando saía do cinema, todo cheio de força, todo pomposo. Às vezes, o inimigo massageia o nosso ego e a gente vai assim, incha. Primeira coisa que Paulo e Silas foram provados, o seu ego. Como tem sido o seu ego? Será que você mesmo muitas vezes massageia o seu ego? Será que você tem pedido discernimento ao Senhor? Discernimento de espíritos. Eu confesso aos irmãos que eu não sei se eu ia perceber, talvez tanta insistência como foi, falei, isso aí não deve estar certo não. Com certeza o Espírito Santo ia me incomodar, mas olha como é que Paulo prontamente percebeu isso. Diga para o seu irmão, não. Diga para ele, não se deixe levar pelos elogios. A segunda coisa é que eles foram humilhados, diga comigo, humilhados. Eles foram levados na praça pública, tirado a roupa, ficaram nus, humilhados. Muitas vezes, nós, por causa de uma bronca, tomamos uma bronca, aí você acabou de tomar uma bronca, talvez não aconteça isso contigo, né, mas acabou de tomar uma bronca, aí a bronca foi aqui, aí já sai aqui, dá 2 passos só, viu, Gui? 2 passos só, a bronca foi aqui, a bronca foi aqui, deu 2 passos, os humilhados serão exaltados. Estou rindo, estou contando um bom filme de terror. Não é assim. Não é, ainda fala com o irmão ali,
nada a ver. Ainda vou ser exaltado. Não, vou ser exaltado. A palavra de Deus não diz nada de nenhuma atitude de Paulo e Silas a respeito disso. Como você tem andado nesse mundo? Como você tem andado dentro da sua igreja? O irmão me olhou feio. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu cortei o cabelo hoje, ó. Eu tenho cabelo, tá? Cortei o cabelo, raspei o cabelo. Fiz a barba porque a minha esposa falou que para mim fazer a barba que eu fico mais bonito. Mas eu sei que eu não sou bonito. E aí eu entro, sério, aí você vai dizer assim, pastor hoje, e olhou feio. Não, eu sou feio mesmo. Não te olhei feio, não. Aí você vai, acha que foi humilhado. Foi humilhado. Ei, olha para mim aqui. Aonde está o seu foco? Para onde você tem olhado? Outra situação. Paulo e Silas sofreram. Açoites. Foram açoitados. Diga com o seu irmão. Açoitado. Estavam bastante feridos. Tem muita gente. Muita. E é muita mesmo. Tem feridas na alma. Que não consegue cicatrizar. Coisas do passado. Não suficiente. Foram presos. Foram presos. Em um lugar que era trevas. Não tinha luz. Lá, sabe? Imagina um lugar no calabouço, lá embaixo, sem janela, uma portinha de entrada, sem iluminação alguma. Sem luz. O ar pesado. Imagina o cheiro que era daquela cadeia. E por último, foram presos no chão, aos pés. Não podiam caminhar, não podiam andar. Estavam limitados em seus movimentos. Será que não é assim que muitas vezes nós nos sentimos? Por causa das circunstâncias, estamos presos às circunstâncias. Às vezes uma pessoa falou algo atravessado para você e que não era verdade. E aí você não para de pensar nessa pessoa. Preso, sem movimento, vem ao culto, uma tremenda adoração, mas você não consegue dar o seu 100%, não consegue dar a sua adoração plenamente, porque está preso, limitado, sem movimento. Versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão os escutavam. Como assim? Já parou para meditar nessa passagem? Como assim? Eu estou cheio de dor, eu fui humilhado, eu estou num lugar que eu não consigo ver e nem respirar, não consigo me movimentar. Como assim? Eu estou orando e adorando ao Senhor. Já parou para se perguntar? Quantos conhecem essa passagem? Você já parou para perguntar, lendo essa passagem, o que fez com que Paulo e Silas agissem dessa forma? Quantos querem conhecer esse segredo? Você quer conhecer esse segredo? Diga assim, eu quero. Sabe? A gente não leva uma vida fácil. Eu não levo uma vida fácil. Se você leva uma vida fácil, olha, glória a Deus pela sua vida. Porque eu não levo. Eu levo exatamente a minha vida conforme a palavra de Deus diz. Neste mundo passareis por aflições.
mas eu tenho ânimo. Tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo. O Senhor Jesus venceu o mundo, para que hoje você tivesse a vitória. Que convicção era essa de Paulo e Silas? O que foi isso? Que passou por cima dos sentimentos de injustiça. Porque Paulo e Silas estavam fazendo a obra do Senhor, e muitas vezes nós estamos fazendo isso, se não todas as vezes. E aí vem uma injustiça, eu já estava fazendo. O que foi isso que fez com que eles não enxergassem a humilhação que estavam passando? Porque tudo isso ele foi botando para trás. Injustiça, humilhação e orando e adorando ao Senhor. O que foi isso? Que fez com que a dor fosse ignorada. Quantos aqui já deram uma topada, uma pedra, algo parecido, no meio fio, e o dedão ficou inchado? Caramba, vocês mulheres também? Eu só machucava assim na pelada, quando eu jogava bola. Não jogava nada. Acertava mais a pedra do que o chão, ficava com o dedão todo lascado. E aí, você que já se machucou dessa maneira, acabou o futebol, na hora de tomar banho, doía? Hein? Na hora de botar o dedão lá ferido, debaixo da água, doía? Você acha? Doía muito. E aí depois que acabou de tomar banho, tomou um banho, porque a mãe pediu, vai tomar banho, garoto. Ou garota, né? Tomou um banho, até passou um metiolate, nem sei se existe mais. No dia seguinte estava curado? O que vocês acham? No dia seguinte não estava curado e estava doendo. E quem tinha que trabalhar, que é o no meu caso, que eu comecei a trabalhar com 14 anos, eu tinha que botar um sapato. Quando chegava de noite do trabalho, aquilo estava inchado, cheio de pus, inflamado. Agora você imagina, aqueles dois tinham levado açoite, aquele lugar úmido, suando, pegando ali, e eles esqueciam da dor, estavam orando e adorando. O que foi isso? Que mesmo dentro do mais profundo de uma prisão, fizesse com que eles vissem que eram livres para orar e adorar. Eles estavam no mais profundo de uma prisão, mas eles enxergavam, aleluia, que eram livres para orar e adorar ao Altíssimo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo o que eu estou falando? O que fez com que eles continuassem diante de tantos problemas? Eu quero dar um pause aqui. Quero contar algo que aconteceu na minha vida há 3 semanas atrás. 2 semanas, 3 semanas. Vocês repararam que eu emagreci? Minha esposa disse que eu emagreci. Eu acredito nela. Ela falou para mim que já é o suficiente. Numa terça-feira, dia de grupo familiar, eu passei mal. Eu comi algo lá na onde eu trabalho. E aconteceu alguma coisa. E quando eu cheguei em casa, eu comecei a passar mal, mas passar muito mal. Não saía do banheiro. Eu fiquei mais 2 ou 3 horas naquele banheiro, direto, passando mal. Quando eu acabei de fazer as minhas necessidades, levantei, fui tomar um banho. Quando eu estava no banheiro, no box, eu apaguei. Eu não conseguia enxergar, não apaguei de desmaiar, mas eu não conseguia enxergar mais nada. E aí eu comecei a orar. Senhor, não deixa eu morrer aqui não. Muitas vezes eu senti o cheiro da morte. Eu passei pelo vale da sombra da morte.
Muitas vezes, já falei isso muitas vezes aqui. E esse dia foi um deles. Eu senti que estava passando no vale da sombra da morte. E eu pedi ao Senhor, diante de Deus, estou falando isso para vocês. Senhor, não me deixa morrer aqui. Eu ainda tenho muita coisa para fazer para o Senhor. Isso sem enxergar. Acabei de tomar banho, sem enxergar nada. Meus braços começaram a ficar cansados. Eu comecei a desfalecer. Me enxuguei da maneira que eu pude. Caí na cama. E chamei a Marta. Marta, chama a Rebeca. Porque eu chamei a Rebeca porque ela é enfermeira. Então eu acredito que ela poderia dar qualquer suporte ali. Veio ela e o Joab. E aí tentaram me virar, eu já estava apagando nessa hora. E aí eu tive que voltar para o banheiro de novo. Quando eu voltei para o banheiro, já não lembro mais de nada. Eu apaguei. Literalmente eu apaguei. Eles pegaram, me levantaram, colocaram numa cadeira de escritório. Que tinha rodinha. E desceram comigo. Eu não me lembro de absolutamente nada. Lembro de algumas coisas rápidas, mas... Cheguei no hospital, verificaram a minha pressão. Ela tinha caído lá embaixo. E aí a médica perguntou a Marta e perguntou a Rebeca se eles tinham me drogado, se eu estava drogado. Se eles tinham me topado, feito alguma coisa. Porque eu não respondia a estímulo nenhum. Eles me furaram aqui num braço e eu nem me mexia. E olha que eu tenho um problema muito sério com agulha. Botaram um medicamento aqui no braço e me furaram aqui, no outro, para fazer o exame de sangue, não foi isso? Exame de sangue. Eu não, nada, nem tchum. A Marta diz para mim que ela pegou e começou a catucar, porque ela não estava conseguindo achar minha veia. E ela começava a catucar, e eu lá, nada. Depois de algumas horas, né? Eu confesso para os irmãos que eu não sei nem se eu fui no soro ou não. Não sei, eu fui no soro, mas quando eu acordei, aí que eu percebi que eu estava dentro do hospital. E aí eu voltei. Passado isso, eu fui para casa, passei 5 dias passando mal. 5 dias. E aí eu falei assim, Senhor, eu vou te adorar. Não adianta. O que eu fiz? Comecei a me aprofundar mais no Senhor. Mais ainda. Eu comecei a me aprofundar no Senhor nesse tempo. E aí me veio uma pergunta. E aí eu perguntei ao Espírito Santo, eu quero que você preste o máximo de atenção. Jesus passou 3 anos nessa terra, fazendo a obra, desfazendo as obras do diabo, promovendo o reino dos céus, curando, libertando. E aí foi preso, foi crucificado e morto. E ao 3º dia ele, diga comigo, ressuscitou. Agora eu quero te perguntar uma coisa. E se naquele momento que ele tivesse ressuscitado, naquele momento, só pensa nisso agora. Foi o que eu e o Espírito Santo confabulando ali. Confabulando é a palavra certa? Mais ou menos, né? Você é professor de português, tá? Eu sempre... Conversando ali com o Espírito Santo, eu perguntei assim para o Espírito Santo, Senhor, e se Jesus decidisse naquele momento ali levar o seu povo, não ter a segunda vinda? Quantos sabem que tem a segunda vinda? Você sabe disso? Jesus vai voltar. Amém? Jesus vai voltar. Aleluia. Mas imagine se ele decidisse ali, o Pai decidisse naquela hora, leva o meu povo que acabou, que eu vou dar fim a toda a maldade. Ao invés dessa segunda vinda, ele acabasse ali, naquela hora. Já separasse naquele momento as ovelhas
dos bodes. Onde nós estaríamos agora? Quero que você pense nisso. Onde nós estaríamos? Já parou para pensar isso? Aí eu falei assim, meu Deus. E aí o Espírito Santo falou assim para mim. O que está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16? E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou será que está escrito assim? E Deus amou somente os judeus? Foi isso que está escrito ali? É isso que está escrito? Ou está escrito assim? E Deus amou uma parcela dos seres humanos? Foi isso que está escrito? Ou se não está, Deus amou só os bonzinhos. É isso que está escrito? Ele disse, e Deus amou o mundo de tal maneira. O mundo, diga para o seu irmão, sou eu e você. Diga para o seu irmão com autoridade, sou eu e você. Aí, a segunda vinda. Por isso a segunda vinda. Por isso, Deus te ama tanto que Ele está vindo pela segunda vez para te levar. Por causa de todo mundo. Por minha causa, por sua causa, por nossa causa. Só isso já, se não enche o seu coração, não sei o que pode encher o seu coração. Só isso tinha que encher o nosso coração. Só isso. Escuta uma coisa. O Espírito Santo falando comigo, ouvi. Só existe um momento. Uma palavra pode mudar toda a sua vida. Só uma palavra pode mudar. Quantos creem nisso? Uma palavra pode mudar toda a sua vida. E é o próprio Jesus Cristo, o próprio Senhor, que olha para você e estilhaça todas as suas defesas. Tem muita gente que chega aqui sempre com o pé atrás, sempre cheio de justificativas, cheio de defesas. Mas o Senhor pode quebrar todas essas defesas. Você entende isso? Você está entendendo isso? Nesse momento, quando Ele quebra a sua defesa, você passa a ser conhecido do Senhor. E aí, quando você sente esse amor, você sente que é completamente amado. Mas as nossas defesas precisam ser quebradas. Por isso que a palavra de Deus diz que quem convence é o Espírito Santo. Diante de um coração quebrantado. Como anda o seu coração? Será que o seu coração anda quebrantado diante de Deus? Ou que senão na primeira circunstância ele fica duro? Ele se fecha. Sabe que a gente não pode esquecer? Um dia nós estávamos perdidos. Diga para o seu irmão, você já foi perdido. Diga para ele, você já foi perdido, você já foi perdida. Mas Ele te achou. Aleluia. Ele te achou. Oh, aleluia. Será que você pode agradecer ao Senhor? Onde aumentou o pecado, a graça transbordou. Você foi alcançado pelo amor do Senhor. Nós não valíamos nada,
Mas o Senhor, com um presente imerecido, nós não merecíamos, mas Ele, de tanto nos amar, Ele nos alcançou. Por isso Paulo diz: viver é Cristo e o morrer é lucro. Será que você tem entendido isso? Diga para o seu irmão que está do seu lado, diga assim: Cristo em vós, a esperança da glória. Diga: Cristo em vós, a esperança da glória. O que aconteceu com Paulo e Silas? Agora eu quero que você entenda isso. É que eles tinham essa convicção que foram alcançados. Eles foram achados. A salvação os alcançou. Eles tinham isso dentro deles. Passasse o que passasse, eles sabiam de quem eles eram. Por isso eles podiam orar, por isso eles podiam levantar a mão e adorar o Senhor no meio de toda essa circunstância. E quando nós despertamos para isso, nós nos tornamos verdadeiros adoradores. Só que a gente não tem do foco. Qual é o seu foco? Na primeira semana que eu comecei a fazer, o Espírito Santo me trazendo isso, veio uma mensagem do pastor Josué Gonçalves, e eu achei isso tremendo, pequenininha. Ele dizia assim, ó: quem carrega o céu não deixa a marca do inferno por onde passa. Não importa o que você tem passado, não importa o que está acontecendo, se você carrega o céu, o inferno não vai aparecer. O inferno não vai aparecer, porque você carrega o céu. Você está dentro de um reino. Ei, olha para mim aqui. Ninguém pode calar a voz de um adorador. Ninguém pode calar a voz de um adorador. Ninguém pôde calar a voz de Paulo e de Silas. Você acha que eles não estavam sentindo dor? Você acha que eles não estavam ali humilhados? Você acha que eles estavam respirando direito? Ó, se um camarada fumar ali pode perguntar a qualquer um que é mais próximo de mim. Se ele fumar ali ó, no ponto de ônibus, eu fico sem respiração aqui. Eu não aguento. Agora imagina, num lugar úmido, sem ar para respirar. Esses camaradas, levantaram as mãos e começaram a adorar o Senhor. Será que é isso que nos falta? Você está entendendo isso? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo isso? João 3,16, coloca para mim ali o que eu acabei de falar. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vida eterna. Aí eu quero falar rapidamente para terminar da segunda parte. Quero falar do carcereiro. O carcereiro faz parte do que está nesse versículo. E Deus amou o mundo. E sabe quem é esse carcereiro? Sabe quem é esse carcereiro? Muitas vezes somos nós. Olha para o seu irmão aí. É o carcereiro. Olha para ele. Ele é o carcereiro. Ele foi alcançado por Jesus, porque ele decidiu vir na segunda vinda.
a segunda parte de Atos 16, a partir do 25. Diz assim, 25, isso. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. E agora eu quero contar para você qual é o título dessa mensagem. Se você adorar, diga comigo, se eu adorar, diga comigo, se nós adorarmos, o céu vai responder. Se você adorar, o céu responderá. Às vezes falta acreditar nisso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Agora você está entendendo? Não temerei mal algum. Você precisa entender, ter fé nisso. Se você, em meio a tantas circunstâncias, levantar a sua voz e adorar o Senhor, o céu vai responder. O céu vai responder. Você acha que é uma barganha? Você acha que Silas, que Paulo, eu vou adorar o Senhor aqui e algo vai acontecer? Não, eles tinham isso, a convicção no coração de quem eles eram dentro daquele reino, dentro desse reino no qual nós estamos. E aí, sem hipocrisia nenhuma, sem querer nada em troca, eu vou adorar o Senhor. Eu vou adorar o Senhor. Se você adorar, o céu vai responder. Versículo 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. A situação do carcereiro é exatamente o que muitas vezes nos encontramos em trevas. E porque a situação aperta, não só por causa do local, mas trevas que haviam dentro do interior dele. Porque a nossa maior batalha está aqui na mente. E porque haviam trevas dentro dele, a primeira coisa que ele pensou, em se suicidar. E eu posso dizer isso com autoridade, porque eu já tentei me suicidar. E eu sei exatamente o que eu estou falando. Quando a gente acha que não tem mais solução nenhuma, já não prestamos mais para nada, algo de terrível vai acontecer, eu desisto. E eu não estou aqui criticando ninguém, porque eu sei o que é isso. Aquele carcereiro não via mais solução, se não tirar a sua própria vida. Vivia em trevas. Não só naquele lugar que tinha luz nenhuma, mas dentro dele mesmo. Sofia, abre para mim lá em Isaías, por favor. Capítulo 9, versículo 2. Olha o que aconteceu na sua vida. Aconteceu na minha vida. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Jesus chegou na nossa vida. Volta lá, em Atos 16, 28. Eu estou terminando. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Uma coisa você precisa:
Ouvir e falar. Quem tem intimidade com o Senhor tem uma palavra de ordem. Quem tem, isso é para você ouvir também, não é só para você falar. Aqui está a igreja do Senhor. A igreja do Senhor. Mas como igreja do Senhor, existe uma palavra de ordem que muitas vezes vem do nosso líder. E aí você precisa ouvir. Porque aquele carcereiro, ele ouviu. Ele estava a ponto de se matar. Mas ele ouviu uma palavra de ordem. De uma pessoa que tinha intimidade com Deus. Com o Senhor. Primeiro, tenha intimidade com o Senhor. Ouça um homem, uma mulher de Deus na sua vida. Segundo, toda vez que nós vivemos algo que nós achamos que é terrível, mas passamos, ó nós aqui, ó eu aqui, ó você aí. Você passou, você tem uma palavra de autoridade. Isso faz com que você ganhe mais intimidade com o Senhor. Versículo 29. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Olha o que ele acabou de falar. Luz, isso prova que não tinha luz nenhuma ali, ele não enxergava. Ele não enxergava. Mas como é que Paulo conseguiu enxergar? Não tinha luz, gente. Não tinha janela. O carcereiro, para poder enxergar lá dentro, pediu para acende aí uma tocha aí, que eu preciso ver o que está acontecendo aí dentro. Ele não viu. Ele não olhou assim, todo mundo fugiu. Não, ele supôs que todo mundo havia fugido. Porque ele não enxergou. Aí ele fala assim, haja luz. Bota uma luz aí para mim, que eu preciso ver. E aí ele acende uma tocha, vê todo mundo ali. Mas antes disso, Paulo já estava lá dentro. Como assim? Você sabe por quê? Porque Paulo, antes de entrar naquele lugar, ele já tinha recebido a luz. Olha para o seu irmão que está do seu lado aí. Pergunte a ele assim, está fácil ou está difícil? Mesmo que você ande no vale da sombra da morte, você já carrega a luz. Manifesta essa luz. Versículo 30. Depois, trazendo-os para fora, diz, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhes, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Havia um propósito de Deus sobre tudo aquilo que estava acontecendo com Paulo e Silas. Existe um propósito para tudo isso que você tem vivido. Talvez você não enxergue isso agora. Talvez você não veja isso. Talvez você não tenha enxergado qualquer possibilidade de melhora. Mas eu garanto para você, há um propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Será que você tem vivido isso? Ministério de música. Aprenda uma coisa. Jesus te amou lá naquela cruz. Ele te ama hoje. Ele te ama. E Ele sempre vai te amar. Sempre vai te amar. Porque o amor dele não se baseia naquilo que você faz. Se baseia naquilo que Ele
sente por você, porque o amor dele já foi concretizado naquela cruz. Nada pode nos separar do amor de Deus. O pecado, ele nos distancia da presença de Deus, mas do amor de Deus já foi naquela cruz. E ele amou tanto, tanto, tanto cada um de nós, que foi para aquela cruz. Nada pode nos separar disso. Vamos ficar de pé? Pare de ignorar a Ele. Por que eu estou falando isso? Pare de ignorar a Ele. Porque quando o mar fica revolto, quando o mar fica revolto, você ignora o amor do Senhor. Pare de temer o mal. Pare de temer. Pare de ter medo daquilo que nem aconteceu ainda. Lembre-se sempre de uma coisa, não se esqueça. Grava no teu coração. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte. Não tema mal nenhum. Não tema, porque o Senhor está contigo. Porque o Senhor está contigo. E ninguém e nada, situação alguma, pode te calar. Nada pode te calar. O ambiente não pode mudar você. Você é que muda o ambiente. Essa noite eu quero orar por você. Eu quero orar por você que entendeu essa palavra. Que assim como eu, afirma que não é fácil. E não está sendo fácil. Eu não quero só orar por você, como eu quero orar com você. Por você que sabe que não é fácil diante de tantas adversidades. Em meio às lutas, eu tenho passado por lutas, as dificuldades, as lutas, as intrigas. Eu quero orar com você, para você não desanimar. Bate ou não bate? Bate o desânimo, e às vezes ele permanece. É como um chiclete no cabelo, difícil de tirar. Esse é o nosso desânimo. Eu quero orar por você, para que a esperança se mantenha firme no seu coração. Eu quero orar por você que sabe que tem andado pelo vale da sombra da morte e acha que esse é o seu fim. Não é. Eu quero orar por você, porque nessa noite o Senhor quer encher o seu coração, mas Ele espera uma atitude de você. Sabe, essa noite o Senhor tem olhado para cá, tem olhado para cada um de nós. Os olhos do Senhor estão nesse lugar, estão sobre as nossas vidas, e Ele está procurando. Você sabe o que Ele está procurando? Verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade.
Mas muitas vezes eles olham para cá, olham para nós. Sabe o que ele encontra? Muitos corações estão com foco naquilo que está passando. Mas chegou a hora de nós darmos um basta. Não vai acabar as aflições, mas eu quero orar pelo seu coração, assim como eu quero orar pelo meu coração também, para que isso não me abale mais, para que isso que você tem passado não te abale mais. As pessoas vão olhar para você e vão ver: como assim está passando por isso e está adorando o Senhor? Sabe quem é uma pessoa que eu admiro muito? Já falei isso aqui. A minha sogra. Serinho, a minha sogra. A minha sogra sai do quarto e está adorando o Senhor. Ela vai do banheiro, eu consigo ouvir a adoração dela. Ela vai fazer comida, eu consigo ouvir a adoração dela. Ela não para de adorar. Mas olha, preste atenção numa coisa. Você que acha que não precisa, a palavra de Deus diz que tome cuidado. Aquele que pensa está de pé. Tome cuidado para que não caia. Então eu quero convidar você a vir aqui à frente e orarmos juntos por tudo isso e nos tornarmos verdadeiros adoradores. Que o Senhor possa olhar para nós assim: esse é o meu filho ou minha filha amada, um adorador, do qual eu tenho procurado. Vem aqui à frente, vamos orar juntos enquanto cantamos esse louvor.
Coloca a mão no seu coração agora. Oh, harabaxada bacana. O Senhor está nesse lugar. O Senhor está olhando para ti, está olhando para você. Oh, Deus. Eu sinto a presença do Senhor nesse lugar. Eu sinto o mover do Espírito Santo. Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos exaltar o Teu nome nessa noite mais uma vez, porque Tu és digno. Foi o Senhor que marcou um encontro com cada um de nós nesse lugar, para falar aos nossos corações, Senhor, para falar, Senhor, com a nossa mente, Senhor, nos transformar, Senhor, nos mostrar, Senhor, que tudo isso que nós estamos passando, Senhor, não significa nada, Pai, diante do amor que o Senhor sente por cada um de nós, Senhor. Por isso, nessa noite, eu te peço, amado Espírito Santo, vai de encontro aos corações nessa noite. Vai de encontro a cada coração aqui, Senhor, nessa noite. Corações que muitas vezes estão blindados, Senhor, com tamanhas circunstâncias. Senhor, quebra as cadeias agora, Senhor, dos corações. Despedaça os grilhões que seguram essas vidas, Senhor. Desfaça todas as amarras agora, em nome do Senhor Jesus. Nós damos um basta agora em toda ação do inferno. Tudo que Satanás tem tentado contra essas vidas, eu lanço por terra agora em nome do Senhor Jesus. E eu ministro sobre cada coração aqui a convicção de que Tu és, Senhor, o Deus poderoso, e pode fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Age no coração agora e na mente, Senhor, dando a certeza que o Senhor está conosco, como a Tua palavra diz lá no Salmo 23. Mesmo que cada um de nós, Senhor, mesmo que os Teus filhos passem, Senhor, pelo vale da sombra da morte, Pai, Tu estás com eles, Senhor, que eles tenham a certeza disso. E não venham agora, nesse momento, a partir desse momento, não venham a temer mal algum, em nome do Senhor Jesus. Eu ministro sobre cada coração, Pai, essa fé, em nome do Senhor Jesus. Que eles saiam daqui totalmente diferente da maneira que entraram, e que tudo que venha acontecer, Senhor, não os abale, mas que eles sejam firmes em Ti, e tão somente em Ti, porque a Tua bondade é a mesma ontem, hoje e para sempre. Bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Você pode aplaudir o Senhor?